Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui nesse sábado de um dia lindo, no céu que esteve hoje, um azul muito lindo. E sobre essa inspiração que vem do mais alto, elevamos o pensamento a Jesus, a Maria de Nazaré, a Rita de Cássia, pedindo envolvimento amoroso para a companheira Iole de Freitas, que fará a palestra, que suas reflexões tragam a todos nós que estamos assistindo, vibrações de coragem, de fé, de entendimento. Sendo assim, pedimos a esses espíritos valorosos, mas, sobretudo, a Deus nosso Pai, a permissão para darmos por iniciado a reunião desta noite. Graças a Deus. Para Deus. Então, nós vamos fazer hoje um estudo sobre um capítulo do Livro dos Espíritos que é extremamente interessante, porque é o capítulo 8º, que fala da emancipação da alma. E hoje nos cabe o texto sobre o êxtase, a dupla vista e depois temos o resumo teórico, né? Para nós podermos começar, nós vamos fazer o estudo, obviamente, a partir do Livro dos Espíritos e alinhavando com as palavras do Espírito Miramês, nessa série de livros denominados Filosofia Espírita. E estas perguntas estão no volume 9 e 10, para que a gente possa, a partir da colocação trazida no Livro dos Espíritos, ir desdobrando, aprofundando, verificando quais são as reflexões, né, que a partir delas nós podemos conseguir. Então nós vamos começar com a primeira pergunta do que seria êxtase. Qual a diferença existente entre o êxtase e o sonambulismo? Resposta dos espíritos: é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático é ainda mais independente. Então vocês já viram, isso vai acontecer numa escadinha, de que para falar do que é o êxtase, né, nós vamos ter que recuperar um pouquinho o que seria então o sonambulismo. E para entender o sonambulismo, nós vamos um pouquinho no sonho e no sono. Porque todos estes itens, eles estão contidos neste capítulo, porque todos estes momentos falam da emancipação da alma, isto é, da possibilidade da alma desligar-se em parte, mas não totalmente, porque senão aconteceria o desencarne, não é? E aí reassumir de maneira mais potente as suas faculdades como espírito. Então nós vamos percebendo que em qualquer que seja destas manifestações, no desdobramento, sono, sonho, aí tem desprendimento, desdobramento, aí nós vamos ter sonambulismo natural, o provocado pelo magnetismo, e nós vamos ter o êxtase, dentro do âmbito dele também a dupla vista. Dependerá tudo isto, né, da condição, da estrutura espiritual, como nos diz Dr. Erma também na série de livros Instruções dos Espíritos, quando também nos fala do sono, dos sonhos e destes momentos, né, de uma parcial liberdade da alma, porque continuamos ainda, né, ancorados na estrutura do corpo físico, mas fazendo com que a força do espírito possa, então, nos momentos em que existe um certo afrouxamento dos laços, dos corpos espirituais, do complexo perispirítico de cada um, do corpo físico, das estruturas, principalmente, né, neurológicas, nós vamos ver então que o que vai importar muito nós considerarmos é que tudo vai depender no grau de intensidade da ocorrência destes fenômenos do que? Da
estrutura do espírito, quer dizer, o que ele conseguiu através dos milênios reencarnando, o que ele conseguiu agregar a si, a sua própria estrutura, como ele foi esculpindo esta estrutura. Então, as faculdades do espírito, pela lei do progresso, elas vão de maneira inexorável sempre se ampliando. E vai então depender do grau, né, de ampliação, de maturidade destas faculdades, é que estas ocorrências se manifestarão de uma maneira mais potente e, podemos dizer, mais assertiva com aquilo que percebe do mundo espiritual e também mais assertiva em relação ao perceber aquilo que é capaz de traduzir e de trazer para todos que possam, então, ter acesso àquela informação. Então, nós vamos percebendo que sempre o regente é o espírito. Sempre o regente é o espírito. Então, quando nós temos a questão do êxtase, que vai ser, então, como está claro aqui, é um estado mais aprofundado, nas palavras também de Miramês, do estado sonambúlico, que já é um estado que promove, seja o natural ou seja o provocado, né, um certo afrouxamento dos laços do espírito com o corpo físico e uma certa, isso é que importa, ao afrouxar, o que acontece? Há uma potência das faculdades que é aflorada. E quanto mais maduro for o espírito, quanto mais elevado for, quanto menos estiver ele, né, dependendo destes liames da carne, do ponto de vista do seu entendimento consciencial, mais poderosa vai ser esta ocorrência. E nós então vamos ver que muitas vezes estes movimentos, né, de manifestação e de liberdade do espírito, mesmo que seja parcial, repito, porque não houve ainda o desencarne, eles vão revelar também, não é, o grau de maturidade do espírito, que não tem a ver, muitas vezes, com as questões culturais, econômicas, né, que aquele espírito, nesta encarnação, naquele momento, traz. Isto é uma conquista. O que importa nestes momentos do transe sonambúlico ou estático vai ser sempre a essência do espírito. E aí nós vamos ver. Kardec pergunta também: o espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Sim, ele os vê e compreende a felicidade daqueles que lá estão. É por isso que desejaria lá permanecer. Há, porém, mundos inacessíveis aos espíritos que não estão bastante purificados. Aí vem uma questão que logo em seguida Kardec vai perguntar, que é o desejo de ficar nesses lugares, de habitar estes lugares. Naturalmente, porque se a gente consegue, né, ter essa possibilidade de poder, mesmo nós, sem entrar dentro do mecanismo do êxtase, mas através dos sonhos. Muitas vezes a gente nem se lembra. Miramês vai dizer que a gente não se lembra até para a gente não ficar presos naquela circunstância e desistindo de lidar com a nossa realidade atual de encarnados. Mas quantas vezes nós ainda guardamos vislumbres destas circunstâncias em que mesmo nos sonhos, sem o êxtase, mas nos sonhos, nós temos a oportunidade de ver, de perceber, de estar, de conviver em outros mundos. É como diz Miramês, é a capacidade no êxtase, por exemplo, de estar, né, a pessoa encarnada na percepção, na convivência entre os dois mundos. Não é entre a palavra adequada, é com os dois mundos. Está lá, está cá, né? Então isso é muito interessante. Eu vou ler uma parte aqui de Miramês, antes de já indo para frente, porque quando ele comenta a primeira pergunta, que é a relação entre êxtase e sonambulismo, ele vai nos dizer o seguinte: o êxtase é verdadeiramente um sonambulismo mais profundo. O espírito neste transe é mais independente,
por isso vê com mais segurança e ouve com mais perfeição as coisas de Deus. Por que que ele, sendo mais independente, ele vê as coisas com mais segurança? Vamos pensar, porque depois eles vão continuar também a desenvolver. Mas por que, mesmo nos momentos de êxtase, que já tem um aprofundamento maior que o sonambulismo, que já tem um aprofundamento maior que o sonho, o que acontece é que é muito normal, não sei se é uma boa palavra, mas ocorre diversas vezes, né, que as imantações culturais das experiências de determinados automatismos, né, que o espírito ainda detém pelas inúmeras vivências na carne, e naquele momento assim o está, que isto vai, como ele diz, meio ofuscando a percepção da verdadeira realidade, porque não é até isto antecede uma coisa que é interessante, que é como que ele traduz isso para os outros, no caso de ser um médium que vai narrar aquilo que viu. Mas antes dele traduzir, a questão é como um bom texto. Quem que escreveu? Ah, fulano, é um bom texto. Ah, quem traduziu? Ciclano. A tradução é a segunda instância. A primeira é a criação do texto. Então, a primeira questão é o grau de percepção do espírito no estado estático, né? E como que ele tem condições de perceber aquela realidade sem imantá-la, sem tingi-la de determinadas percepções que são dele. Este é um ponto que Miramês toca seguidamente, porque, olha, são 8 perguntas no êxtase e são mais outras tantas, 8 na dupla vista, com mais o resumo. E ele vai insistindo nesses pontos. Primeiro que o espírito vai conduzir esse fenômeno. E que aí nós vamos ver, porque ele vai querer deixar então a Terra, até vai. Nós sempre narramos isso, companheiras queridas, já ouviram e umas já estiveram conosco em alguns momentos de trabalhos mediúnicos, como na Pomada Vovô Pedro, em que uma vez, há muitos anos, uma determinada companheira, nem era aqui no Rio a Pomada, uma companheira que não está mais entre nós, ela, ao fazer parte, né, da panela de essências, onde aquilo tudo estava sendo ostensivamente manipulado pela equipe espiritual, ela, que tinha uma mediunidade fortíssima, inclusive da dupla vista, ela foi tomada daquela realidade e precisou do Nunes Maia, que na hora ainda estava encarnado, chegar perto e tocá-la, para que ela pudesse descer, digamos assim, aceitar voltar. E ela era muito espontânea, falou, eu não queria vir não, aquele jeitão, eu não queria vir não. Mas acontece é que eles me falaram que tinha que vir, né? Então, nós vamos ver aqui, porque aqui está dito que muitas vezes eles são, os espíritos que estão no estado estático, né? Eles são ajudados pelos amigos espirituais para poder voltar ao estado normal de vigília pelos compromissos que assumiram. Não estava na hora de desencarnar. Eles têm aquela mediunidade, tantas vezes, como compromisso. E deste parâmetro que Miramês diz bem a questão, da onde vem esta decisão, né, de um espírito ao reencarnar deter a possibilidade ou do sonambulismo ou então da possibilidade de atingir o êxtase e aí a dupla vista? Dentro da lei. Aquilo vem como um arbítrio da força soberana. E um arbítrio visando o desenvolvimento daquela criatura, ela poderá atravessar experiências que deixem imantado em todo o seu ser, em todos os seus corpos espirituais e na sua memória espiritual, e às vezes, então, mantendo na memória do corpo físico, né, no cérebro físico, melhor dizendo, estas realidades, estas vivências, para que possa se
beneficiar delas quanto entendimento, mas também, em muitos casos, para compartilhar com os outros. Então, não é para ficar lá, ainda não está na hora. E algumas vezes, né, o espírito, ele tenta mesmo, mas fica claro, entendendo qual é o objetivo, e é sempre o objetivo da fraternidade, é sempre o objetivo de esclarecimento, é sempre o objetivo da misericórdia de Deus para nos dizer como é magnífico o plano espiritual mais elevado e que nós poderemos sim atingi-lo no sonho, vamos lá, no sonambulismo natural magnético, no êxtase e com dupla vista, se nós tivermos as estruturas, então, dos corpos espirituais, revelando a estrutura do espírito, as qualidades, as conquistas, o entendimento amoroso. Então, quando isto se dá, aí o espírito pode, e aí ele vai ser um testemunho, dar um testemunho da realidade. E nós, Miramês insiste em todos os capítulos, e nós, se quisermos isto, faremos por onde? Através do exercício do nosso viver. E isto daí não é porque é para quem tem sonambulismo, para quem quer aumentar a qualidade dos seus sonhos. Isto é para qualquer cidadão do mundo, não é? Porque, inclusive, o êxtase fica claro. A dupla vista não são privilégio, nos diz Miramês, dos espíritas nem dos espiritualistas. Não são. As crianças muitas vezes não veem, não têm a dupla vista e acham que é normal, acham engraçado que os outros não veem o amiguinho. Mas como é que o outro não vê o amiguinho se eu brinco com o amiguinho todo dia? E muitas pessoas custam, antes de entrar na fase adulta também, a compreender, porque tomam a dupla vista, nós já vamos entrar nela, né, como algo natural. Agora, a questão é, existindo a faculdade, o que você faz com ela, se exercita ou não, mas isso vamos tocar melhor quando falarmos da dupla vista, porque a gente ainda vai ler aqui uma outra parte de Miramês, quando ele vai falar então dessa visão dos mundos elevados, porque diz, o espírito do estático vê mundos adiantados e sente vontade de neles habitar. Seu desejo é tão grande que ele poderia desencarnar se não fosse a assistência dos benfeitores espirituais que o atendem pelos compromissos assumidos desde o início de sua reencarnação na Terra. Todavia, mesmo que tivesse permissão para ir para um mundo de alta elevação moral, ele não poderia, dado a sua evolução, não suportar esta moradia. Olha só, gente, é dentro do cabimento, porque fica olhando para o sol, não enxerga mais nada, depois aquelas luzinhas tudo preto, entendeu? Depende, isso fica tão claro, né, da nossa estrutura, o que fizemos de nós mesmos. O nosso espírito conquistou o quê? E ao conquistar, ele construiu o quê? Na nossa estrutura dos corpos espirituais. Essas estruturas, elas não são a origem. Elas já são elementos, o quê? De exteriorização da essência que é o espírito, mas elas são o mecanismo que vai fazer com que nós possamos, com estes corpos, carregando determinado grau vibratório, nós poderemos adentrar, visitar e voltar, porque não dá para ficar. Mas vamos chegar num ponto que nós poderemos visitar e, quem sabe, ficar. Nós lembramos muito bem, no período em que a casa desenvolveu, por muitos anos, todo domingo, e às vezes fazia exposições no sábado, trabalho de pintura mediúnica, e ele era dirigido pelo espírito Rembrandt, e uma vez ele avisava que estava chegando, aí fazia-se o trabalho, o médium desenvolvia as pinturas, e ele só muito sério, respeitoso, cumprimentava, se retirava. E uma vez ele falou, agora eu vou me ausentar. Então, hoje veio o espírito Matiz
para poder ser o responsável por esta reunião. Tudo bem. Quando ele voltou, eu não aguentei. Eu perguntei, falei, onde o senhor foi? Ah, regiões superiores, não. Ele não fala essas coisas. Eu fui participar de alguns trabalhos em outras dimensões. Nem falou outros mundos, nada complicado. Mas eu voltei para este meu trabalho, que é o que ele agora lhe cabia. Então, ele pôde ir, estar, participar. No tempo nosso, demorou para mim um monte, porque ele demorou umas 4 reuniões, foi um mês inteiro e tal. O Matias era uma graça também, mas é que a gente sentia falta dele. E aí, quando ele voltou, nós entendemos que são possibilidades de ir, de estar, de trabalhar, mas o habitar, o conviver, a responsabilidade era ainda ali, até por conta desse trabalho e tantos outros que ele fazia, da pintura mediúnica e todos os ateliês espirituais que nós sabemos que continuam de vento em popa, inventando coisas, e esses espíritos não continuam pintando igual pintavam na Terra, só um pequeno parênteses, porque senão nós estaríamos falando algo contra a lei do progresso. A gente é que acha que Van Gogh está pintando girassol, etc. e tal. Mas vamos em frente. Então, o que acontece? Acontece que muitas pessoas, isso agora interessa para nós um pouquinho, reclamam sempre porque não têm sonhos nem lembranças ao acordarem. Lembranças das colônias espirituais, onde se pode sentir a felicidade. Eu sou uma que reclamo sempre. Eis aí a resposta. Se todas as noites tivessem sonhos conscientes dessas estâncias espirituais felizes, ao chegarem ao corpo, lhes assomaria na alma a tristeza de viver em um mundo inferior e passariam, como já falamos, olha como é sério, a atrofiar suas próprias faculdades. Porque eu podia falar, não estou nem aí, eu não me importo de ficar tristinha aqui, porque se eu tiver a oportunidade, mas não é bem assim. É porque este mecanismo de entristecimento, de abafamento, ele atrofia as próprias faculdades. E não é com o progresso e as aquisições de ampliação das próprias faculdades é que a gente vai poder chegar nestes outros mundos? Então não tem sentido. Tudo que eles fazem é muito lógico. No sistema de nos orientar, permitir uma coisa e entender que não está na nossa capacidade. Então, vamos lá, como já falamos, poderia atrofiar suas próprias faculdades, acabando por passar para o outro lado, sem, contudo, ter condições de viver nos ambientes dos quais tiveram sonhos ou notícias, por intermédio dos espíritos. Eu achei muito bom. É muito difícil, sabe, gente, ficar escolhendo quais são os trechos aqui de Miramês que a gente pega, porque eles são excelentes, né? Todos. Mas acontece que achei essas coisas boas, porque elas vão trazendo para a nossa realidade, né? A outra questão com esse negócio do desejo de deixar a Terra, o homem dotado de sonambulismo e da faculdade de êxtase não deve largar esta oportunidade, buscando deixar a Terra quando queira. Que ele trabalhe onde estiver para o bem da humanidade, que não se engane, procurando o céu exterior, pois ele se encontra dentro de cada um. Acho que aqui dá para dar uma paradinha, porque fica parecendo que é uma coisa muito teórica, que ninguém é um estático, não tem nada a ver com isso. Temos tudo a ver com isso, porque nós ansiamos por um bem-estar espiritual, não é? Todos. Ninguém gosta de ser infeliz consciencialmente. E nós só vamos conseguir a paz de consciência quando nós estivermos alinhados com a lei de amor, não é verdade? E sem ser teórico, sem ser falando, é no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Então, não desfazer dos pequenos gestos, das pequenas oportunidades, não desfazer da oportunidade de convivência. Nós soubemos há pouco de um amigo querido, muito jovem, que foi para o plano e só pode estar bem, que era uma alma queridíssima, mas o que nos passa sempre é isto. E tem um outro texto aqui de Miramês que ele pergunta, vou falar de maneira mais direta, estão aproveitando direitinho a oportunidade?
estão aproveitando, olha só como é interessante, a oportunidade de terem esses amigos espirituais ao lado de vocês o tempo todo ajudando ou não estão nem percebendo? Então, é uma coisa para a gente pensar. O que estamos fazendo da nossa vida? Estamos aproveitando a convivência das pessoas que amamos? Estamos buscando refazer o passo com aquelas que ainda temos problemas? Mas estamos, além disto, aproveitando desta presença. Não precisa de estar em êxtase, não precisa de estar em transe sonambúlico. É a gente no dia a dia. Eles estão constantemente, quer dizer, o céu vem a nós. Agora, a liga é interna. O céu interior faz a ponte para termos este céu exterior que não está lá nas alturas. Está a portata de mano, está à mão. A gente às vezes dá bobeira. Então, esta é a questão, porque senão faríamos um estudo sobre algo que sempre interessa, mas a gente não puxaria para nós, não é? E precisa puxar. Agora, a outra questão é o seguinte, que é a 443, importante. Que horas são? Há coisas que o estático imagina ver e que são evidentemente o produto de uma imaginação marcada pelas crenças, aquilo que a gente falou, e os preconceitos terrestres. Nem tudo que ele vê é, portanto, real, o que vê é real para ele. Porém, como seu espírito está sempre sob a influência das ideias terrestres, ele pode ver à sua maneira, ou melhor dizendo, exprimi-lo numa linguagem adaptada aos seus preconceitos e às ideias com as quais se nutriu, ou aos vossos, a fim de melhor fazer-se compreender, e é neste sentido, sobretudo, que ele pode errar. Olha, esse trecho é uma beleza, porque ele é claríssimo. Olhem, vamos ver parte por parte. Seu espírito está sempre sob a influência das ideias terrestres. Não tem como. Aquelas que fomos adquirindo através de todos os momentos da história da humanidade, quando estávamos encarnados, Idade Média, Nascimento, ele pode ver a sua maneira, ou melhor dizê-lo, exprimi-lo numa linguagem adaptada aos seus, ele não falou conceitos, os espíritos não falaram conceitos, aos seus preconceitos. Aí vamos lá. Porque eu olho a partir daquilo que eu já acho que sei. E não me abro para poder ver aquilo que eu ainda não sei. Mas não está querendo aprender? Não está querendo poder viajar para não sei o quê, no desdobramento, não sei o quê, para conhecer o mundo espiritual? Mas aí não vai conhecer, porque vai chegar lá e vai ver o mundo espiritual na radiância dele, mas vai interpretá-lo na sua percepção, porque vai enxergá-lo por todo o corpo espiritual e não mais para os órgãos, né, físicos do olhar, se ele já for mais evoluidinho, mas ele não vai então conseguir usar a capacidade perceptiva visual que está impregnada em todo o seu perispírito de uma maneira realista, porque ele verá pelas lentes do que na cabecinha dele ficou instalado como um paradigma do que seria essa realidade espiritual. Então, é muito interessante, porque a gente tem que partir de alguma coisa. A gente tem a bênção da doutrina, que nos narra muitas ocorrências, né, do plano espiritual, numa linguagem que nós podemos entender. Isso é um presentão. Agora, vamos pensar, eu achei essa coisa muito importante, essa reflexão, porque ela serve para a gente poder entender qual é o processo, de ver se ele vê exatamente o que está acontecendo lá e, portanto, real. É pouco provável que seja exatamente como é, porque vai ver sempre através de um determinado filtro, que é aquele que ele já teve até então. Mas será que ele consegue já abrir-se para poder perceber aquilo que ele ainda não sabe, não viu?
compreender e depois conseguir exprimir numa linguagem cabível? Aí a gente na nossa vida é igual. Porque a gente já sabe tudo, né? Vai conversar com fulano, já sei o que o fulano vai responder nisso. Vou fazer tal coisa, já sei, até com a gente mesmo, já sei que se eu fizer isso, acaba que eu faço aquilo. Que no fundo é tudo uma canseira se for assim, não é assim? Cadê a invenção? Cadê a abertura? A gente aguenta segurar na nossa ansiedade, que tem que estar firme, algo que está para vir como no momento de agora? Algo que a gente ainda não consegue com os nossos paradigmas, com as nossas certezas, né, culturais. Nós não conseguimos vislumbrar o que vai acontecer, foge do nosso controle racional imediato, mas muitas vezes está já existindo uma possibilidade de entendimento profundo da alma, sem precisar de estar em estado estático, para que ela se abra para o que vem, para o que tem que vir, o há de vir, né? Não é o AD do verbo haver, é o há de vir, né? Vai chegar. Então, eu achei muito interessante, porque tem que ir fazendo os cruzamentos com a nossa realidade. Na 444, ele pergunta que grau de confiança se pode depositar nas revelações dos estáticos. O estático pode enganar-se com muita frequência, principalmente quando quer penetrar no que deva permanecer um mistério para o homem, porque assim entrega-se às suas próprias ideias, ou então torna-se joguete de espíritos enganadores que se aproveitam do seu entusiasmo. Ele fala muito isso, essa questão Miramês traz, né? De que fica uma excitação da coisa. Calma. Porque senão nós vamos jogar na realidade outra vez os nossos parâmetros, aquilo que a gente já viu, já experimentou, e a gente não vê aquilo que é o novo, quer dizer, reitera, né? Tratando esta faculdade extraordinária, o êxtase, podemos dizer que nem tudo que é estático, que o estático vê é real. Agora é Miramês. No entanto, quase tudo se mostra dentro da realidade que ocupa a sua mente. Quase tudo se mostra dentro da realidade que ocupa a sua mente, mais ou menos ligada à Terra. Essas diferenças ou falhas, se assim podemos chamá-las, existem em todas as funções mediúnicas, de todos os médiuns, sem exceção. Todas as modalidades de paranormalidade sensorial pertencem a uma escala de elevação de pureza medianímica. O único médium sem mácula que pisou na Terra foi Jesus. Todos os outros pertencem à escala onde podem existir falhas humanas, ou mesmo espíritos que ainda não dominam a verdade no padrão que lhes é necessário. O que é necessário é possível, porque a lei não é injusta. Todos estamos na escola procurando o aperfeiçoamento espiritual. Então, a gente vai devagar com a dor, né? Com as percepções, com os cuidados. E não interessa a gente continuar a falar daquilo que a gente já conhece. A gente tem que se abrir e ter discernimento. Em se falando do estático, ele pode confundir as coisas que vê com as do mundo que habita e com as quais está envolvido. O condicionamento é uma verdade que pode interferir na filtragem que ele recebe do mundo espiritual. Então, como se diz na minha terra, todo cuidado é pouco. Não é isso? Estamos em busca do real, mas antes passamos pelas ilusões. Elas é que vão nos mostrar a grandeza da verdade. E podemos, então, ter certeza de que com o nosso grau de evolução, nós conseguiremos ir abrindo a mente, caindo estes véus que são impregnações das experiências já vividas ou dessa mesmo. E dependendo do grau de, vou usar a palavra forte, aprisionamento, por isso faço os fios que nos prendem. Quando falo de desprendimento, todo mundo acha que é do bem terreno. Mas o que quer dizer bem terreno? É amplo. Não são moedas.
somente. São todas as articulações, então a gente só compreende as coisas. Como é que eu vou entender a vivência espiritual, onde já estivemos dentro da nossa possibilidade, da nossa faixa, mas sim, mas inclusive as mais, né, fluídicas, mais sutis, de uma maneira menos contaminada, vou usar outra palavra forte, pelas experiências que nós já atravessamos. É muito interessante isso, porque isso não diz respeito só à mediunidade. Se vocês concordam, isso diz respeito ao espírito, isso diz respeito à alma, isso diz respeito a nós em qualquer situação. Se a gente se bloqueia e fica dono da verdade, não quer ouvir, e tudo, não vejo a graça também, porque ninguém se aguenta, porque acha que sabe tudo, não abre, não convive, não refrigera, não oxigena a cabeça. Então é isso aí. Então vamos prestar atenção. Temos ainda um tempo, porque a gente precisa de falar da segunda vista, ou dupla vista. Eu espero um minutinho, porque eu fui marcando aqui com roxinho os textos do Miramês que eu não queria faltar. Vou voltar ainda um pouquinho na coisa da confiança nas revelações, que é a 444. O estático pode enganar-se, porque fica mais livre no transe e a sua vontade prevalece em muitos aspectos. Por vezes, ele quer revelar coisas que devem ficar em segredo, e assim será escondida a verdade. O estático que não se vigia pode ser levado pelas suas próprias ideias e misturar as belezas imortais com as escórias humanas. As faculdades são simples, porém vibrantes, e na sua sensibilidade podem tomar o caráter humano e se apresentar como uma cegueira. Ele não deixa por menos, né? Vocês já viram. Então, na segunda vista, o fenômeno designado sob o nome de segunda vista tem relação com o sono e o sonambulismo? Voltamos a eles, porque o capítulo inteiro está falando da emancipação da alma. O sono, o sonho, desprendimento, desdobramento, sonambulismo natural, sonambulismo magnético provocado. Aí entramos no êxtase, aí na segunda vista ou dupla vista. Tudo isso é uma coisa só. O que chama segunda vista é ainda o espírito que está mais livre, embora o corpo não esteja adormecido. Fundamental. Na segunda vista, o espírito está livre, mas o corpo não está adormecido. A segunda vista é a visão da alma. Então é muito importante saber, por isso é que é dupla vista, né, gente? É lá e cá. Entendeu? Então ele está tendo noção. Não sei se alguém já teve essa experiência, às vezes a gente tem, né? Está andando na rua, estou chegando, a rua, o sinal, a criança, o moço, o pipoqueiro, não sei o quê. E de repente vejo sentadinhos na calçada a população desencarnada, pobre população de rua desencarnada. Muito adensados. Ué, mas não deixei de ver o sinal. A questão é que não pode bobear, porque se olhou para lá e não olhou o sinal, já era, né, crau. Então, tem que saber se tem dupla vista, você tem que saber prestar atenção nas duas coisas. Então, só para deixar bem claro que não é assim que nuvenzinha some, só enxerga a coisa. Não, enxerga junto. Né? E outras situações não, mas estamos falando desta situação. A segunda vista é permanente, isso é importantíssimo. A faculdade, sim, é permanente. Não falamos que foi a força soberana, Deus, é que impregna, decide através dos seus prepostos, vem com aquela possibilidade. Mas o exercício não, é porque depende da vontade. Fulano vai fazer ou não vai fazer. Vai exercer a mediunidade ou não vai exercer. Vai exercer só por brincadeira, porque acha engraçado, não vai dar certo, a gente já sabe. Ou vai fazer com que aquela possibilidade seja utilizada em benefício dos outros, não é? É como diz Miramês, né? O escritor, na capacidade criativa dele, é uma instância. O espírito tem a capacidade. A escrita é outra. Ele pode ter a faculdade, né, da criação literária e ser preguiçoso e não escrever nada. E vai desencarnar sem ter deixado nada. Pode nascer com uma voz maviosa, uma capacidade que
A Callas ia ficar morrendo de inveja. Pois é, mas não fez por onde? Acha que é assim? Não. Então, é muito importante. A faculdade sim, o exercício não. Nos mundos menos materiais que o vosso, já estão acima, os espíritos desprendem-se mais facilmente e entram em comunicação apenas pelo pensamento. Outra questão agora, sem excluir, todavia, a linguagem articulada. Lá, a dupla vista é também, para a maioria, uma faculdade permanente. Nos mundos mais evoluídos que a gente, com uma matéria fluídica muito mais rarefeita, e lá então existe a possibilidade de ter a dupla vista como algo permanente, mas para a gente aqui não. O estado normal deles pode ser comparado ao dos sonâmbulos lúcidos nossos, e a razão por que eles se manifestam a vós com maior facilidade do que os estão encarnados em corpos mais grosseiros. É por isso, é porque eles, esses espíritos que vivem, né, têm experiência deles nestes mundos mais sutis, isso para eles já é algo que é permanente, a dupla vista, eles já percebem. E nós precisamos também de lembrar que tem uma coisa que Miramês fala bem, e o nosso querido Dr. Hermann e Baltazar também, no livro Instruções dos Espíritos, que eu vou ler aqui um pedacinho, porque é muito interessante. É que dependendo do grau de desenvolvimento do espírito, né, ele mesmo quando chega na erraticidade, seja por desencarne, ou seja até por estado estático e tal, ele podendo enxergar, olha que interessante, porque eu falo, são os condicionamentos, tem que tomar cuidado com esses negócios. Por toda a estrutura, porque é de direito, é isso que ocorre, ele continua a ver como se estivesse vendo pelos órgãos do corpo físico, que ele já não tem mais quando está desencarnado. Ou se ele está em desdobramento, ele está ligado, mas ele está ali exatamente, porque está dentro de uma circunstância, né, em que ele está, né, ligado somente por fios às estruturas, então, orgânicas físicas. Ele poderia enxergar pelo perispírito como um todo. Não o faz porque, desculpem, porque é um teimoso, é o que a gente é, porque chama elegantemente de condicionamento. Eu acho que é uma teimosia nossa, e se não é daquele jeito, a gente não quer fazer, não é isso? Então, é próprio ficar treinadinho, que quando chegar lá, bobeou, vai continuar, vai falar aquilo que a gente estudou no Rita de Cássia, que enxergava por toda a estrutura espiritual, não é verdade. Eu continuo só a enxergar que é assim, no meu limite, não vejo atrás, do lado, não sei o quê. Lógico, cismou que quer ser assim. A vontade ali é do espírito. É soberano, então vamos prestar atenção. A gente não pode reclamar. O teimoso paga o preço de ser teimoso, né? O que o Hermann diz, mais ou menos neste teor, é o espírito de categoria mediana para cima, além deles, tem uma percepção muito aguda de todos os fatores, de todos os fenômenos, de tudo que existe à sua volta. Isso caracteriza o espírito já liberto de sensação física de enxergar pelos olhos, porque tem uns que ficam cismando com isto. Nos espíritos medianos, a percepção ainda está condicionada à região cerebral e é o que poderíamos chamar de automatismo biológico e espiritual. Isso está no livro Instruções dos Espíritos, volume 3. Esse texto todo eu tirei do encontro de medicina espiritual, atualidades, quando nós estudamos o sono e os sonhos. Os espíritos mais elevados que já perderam, deixaram de lado as lembranças do corpo físico, estes sim, enxergam por um todo. O espírito mediano e o menos maduro verá exatamente como se fosse um ser encarnado, embora sua vidência possa ultrapassar uma parede, um obstáculo qualquer, possa até ver um pouco mais à frente, mas ele ainda tem a sensação de ver através dos órgãos físicos da visão, né? Isso daí é um esclarecimento do espírito que está lá tentando nos esclarecer, que é a doutora Hermann e também Baltazar, que trabalham juntos, né?
Então, isso é muito importante da gente entender. Outra questão da segunda vista pergunta se ela desenvolve-se espontaneamente ou pela vontade que dela é dotado. Na maioria das vezes ela é espontânea, isso é importante a gente entender. Frequentemente também a vontade aí desempenha um grande papel, a vontade é fundamental. Assim toma, por exemplo, certas pessoas a quem se chama de ledoras de sorte, algumas das quais têm esse poder e verás que é a vontade que as auxilia a dispor dessa segunda vista e daquilo que chama de visão. Ela quer, o que ela quer é um trabalho. Então, ela está querendo ler a sorte ali, porque ela ganha o dinheiro, etc. Tal, fora a questão, que não se deve cobrar, etc. Mas existe ali uma vontade. A segunda vista é suscetível de se desenvolver pelo exercício? Sim. Aí é que está. O trabalho sempre conduz ao progresso e o véu que encobre as coisas se dissipa. Deixa eu ver aqui o que eu quero. Deixa eu pegar aqui o meu guiazinho aqui. Vou repetir isso aqui, porque isso aqui é importante. A segunda vista não é permanente, sendo somente a faculdade, que é um dom inerente à alma. Então, a dupla vista é uma faculdade, ela é inerente à alma, é um dom da alma. Mas o estado de ver obedece ao exercício. Olha que beleza. A faculdade tem, mas o estado de ver não acontece, porque o outro é preguiçoso, não está afim. Ou outra razão que seja. No assunto que ventilamos, podemos sentir o seguinte exemplo. Foi aquilo que eu mencionei, mas vamos ler. Um escritor tem a faculdade permanente, mas a escrita não. Ela surge somente quando a exercita, quando ele quer escrever, né? E aí, com a evolução das criaturas, o mundo que elas habitam forçosamente subirá de escala. Isso aqui eu marquei com o regime porque interessa a gente. Se a alma intelectualiza a matéria, ela, por força de lei, espiritualiza os elementos que chegam a alcançar a fluidez, lógico. Então, o espírito, né, que tem mais consciência, que tem a ideia da lei de amor, ele vai espiritualizar a matéria. Qual? Do corpo físico, às vezes é mais complexo da gente compreender, mas de todas as estruturas dos corpos espirituais, ela vai se revelar ali, essa condição já de evolução da alma. Então, o progresso se faz em tudo, não somente no espírito, como também nas suas vestes, nos corpos espirituais, que cada vez mais atingem estado rarefeito. O mundo espiritualizado vive sob as mesmas leis, mas também dinamizadas, vai evoluindo. Se este poder pode ser o termo, de modo que até as formas cedem a algumas mudanças. Isso é para pensar. Os corpos, as vestes espirituais que constituem o ser integral, nossa tessitura perispirítica, elas vão se sutilizando e até a própria forma vai sofrendo transmutações por conta básica, exclusivamente de quê? Do espírito, do grau de evolução, do esforço que o espírito faz de se elevar. Como a gente agora está quase no momentinho de terminar, o que a gente tem para comentar com vocês é uma coisa interessante para fechar. A hereditariedade da segunda vista. Em algumas famílias parece que a segunda vista é hereditária e de certa forma o é, porque o corpo herda do corpo. Vai achar que é tudo fumacinha. Tendo a mediunidade bases físicas, algum traço do complexo fisiológico acresce um pouco na visão espiritual. No entanto, não fica somente na herança física, porque, letras garrafais, é o espírito que vê. Repito, é o espírito que vê. A explicação pode assentar-se de modo diferente. Alguns espíritos que reencarnam em família têm compromissos em conjunto e já vêm do plano espiritual com tarefas definidas
e já têm os dons aflorados para os mesmos objetivos, mas pode acontecer o contrário. Existir em uma família numerosa um somente que tenha dons mediúnicos desenvolvidos e os outros nada, até ignorando essa faculdade. Ninguém recebe de graça os valores da alma. A gente vai tendo que ir finalizando. Aqui também neste capítulo, então nós vamos ver a fala de Miramês. Quantas criaturas recebem, vamos fechar com isso, dos benfeitores espirituais o investimento em suas faculdades, na sua saúde ou em muitos transes da existência para que possam produzir mais, para aproveitarem a oportunidade como espíritos encarnados que se encontram vencendo as dificuldades nos caminhos da ignorância. Isto é uma glória para a alma. Mas também muitos ficam nos caminhos quase a sós, olha, por não valorizarem a assistência espiritual que os bondosos amigos espirituais lhe oferecem. Nós vamos terminar com essa reflexão de Miramês. Nós demos conta de uma boa parte. Esse estudo é enorme, mas eu queria trazendo essas ilações com a nossa vida, né, no cotidiano, para que a gente possa ver a força desta palavra. Muitos ficam nos caminhos quase a sós, por arbítrio próprio, porque a gente não valoriza a assistência espiritual que os bondosos amigos espirituais nos oferecem. Que a gente possa rever isso, porque a gente não dá para dar bobeira, não dá para desperdiçar, não dá para desperdiçar a encarnação, não dá para desperdiçar todo o conhecimento que a doutrina nos dá, não dá para desperdiçar a convivência com aqueles que a gente ama, não dá para desperdiçar a oportunidade de refazer os laços com aqueles que a gente ainda tem dificuldade, e não dá para desperdiçar o acompanhamento amoroso dos nossos guias espirituais e amigos espirituais, que estão o tempo todo aqui, ó, segura por aqui, vai por ali, nos conduzindo para que a gente possa chegar até a etapa final, no momento que nós faremos a passagem, a grande passagem ainda para nós, né? Apesar de termos já feito milhares de vezes, e que a gente possa fazê-la com a consciência tranquila, com a gratidão à doutrina, com a gratidão a Deus, porque nós sabemos que a colônia espiritual que recebe aqueles que desencarnam é uma colônia espiritual de excelência, nas palavras do Espírito Agostinho, e que está bem aqui no mar, em frente ao nosso Rita, e que lá todos vão tendo a possibilidade, segundo as estruturas de seus próprios espíritos, de ir percebendo a realidade espiritual que possivelmente num agrupamento de espíritos desencarnados e ali acolhidos, cada um terá a sua condição, mas todos chegarão no momento, como os espíritos gostam de dizer, numa faixa de nivelamento essencial da realidade do mundo espiritual que é oferecida magnanimamente por Deus nosso Pai e sustentada com olhos abertos por todos os espíritos que tanto nos amam. Muita paz para todos nós. Obrigada, Iole, por suas reflexões, que muito nos falaram ao coração. Então, nesse momento, ainda sob o influxo das palavras, das vibrações aqui instaladas, é que elevamos o pensamento de gratidão. Gratidão pelo conhecimento, pela amizade, pela doutrina. E nesse momento, nessa vibração de gratidão, é que pedimos autorização aos espíritos que dirigem a nossa casa, dirige especialmente a reunião pública de sábado às 19 horas, a Rita de Cássia,
a Maria de Nazaré, ao Mestre Jesus, mas, sobretudo, gratidão ao Pai, Deus, pedindo então, nesse momento, a permissão para encerrarmos de nossa parte a reunião pública deste sábado. Graças a Deus.